vida mais uma vez. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Fique à vontade na presença do Senhor, viu? Você tem liberdade para glorificar o Senhor, a residência em uma igreja. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 18. Um texto muito conhecido. Talvez você conheça melhor do que eu, né? Mas eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo através desse texto com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Então Josafá se inclinou com o rosto em terra, e deste modo também todo o Judá. E os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E se levantaram os levitas dos filhos de Coate e dos filhos de Corã, para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. Vamos ler novamente? Então Josafá se inclinou com o rosto em terra, e deste modo também todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E se levantaram os levitas dos filhos de Coate e dos filhos de Corã, para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. Pai, que está a Tua palavra, Deus, costumo dizer que se nós parássemos por aqui, nós já seríamos tremendamente abençoados, ó Deus. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos traga nesta noite entendimento e a revelação acerca desse texto, ó Pai. Fale conosco de uma maneira sobrenatural nesta noite, ó Pai. Nos dê entendimento, ó Pai. Pai, que não saiamos aqui, ou que ao término desta reunião nós não admitimos estar da mesma maneira que ela se iniciou, ó Pai. Fale aos nossos corações, ó Pai, que esta palavra possa cair como uma semente em terra boa, Deus, e muito em breve produzir frutos dignos da glória do Senhor, ó Pai. Eu coloco tudo diante do Senhor e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, você que está na sua casa, fique à vontade. Se você quiser e puder, fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar aí o que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Queridos, o rei Josafá, ele é um rei muito conhecido, né, das Sagradas Escrituras. Se a gente for buscar aí o significado da palavra, do nome Josafá, você vai encontrar aí que o significado de Jeová é juiz. O Senhor é juiz. Josafá, ele foi o 4º rei de Judá, e ele reinou por um período de 25 anos sobre Judá. E ele teve algumas atitudes que eu me arrisco a dizer que desagradou ao Senhor, mas também posturas e posicionamentos que agradaram ao Senhor. Durante o reinado de Josafá, houve um grande combate à idolatria, aos principados que existiam naquela época. Durante o reinado de Josafá, ele destruiu os altos altares ali de idolatria, quebrou estátuas e colocou abaixo a adoração que não era direcionada ao Senhor Deus de Israel. Josafá, ele conquistou Edom, ele fez reformas militares, políticas, religiosas durante todo o seu reinado. Mas durante o seu reinado também ele acabou firmando alianças e, digamos, parcerias que não foram um tanto quanto agradáveis aos olhos do Senhor. E uma dessas alianças foi a aliança que ele havia firmado com o rei Acabe.
Na batalha contra os assírios, quando a gente começa a ler, você vai ver que o rei Acabe ele foi morto por conta daquelas guerras, e também ele firmou, Josafá ele veio também firmar outras alianças que desagradaram ao Senhor, e não estavam segundo aos propósitos de Deus, não estavam segundo aquilo que Deus havia traçado ou preparado para ele. E quando a gente começa a ler, a gente vai ver que diante de tudo isso que estava acontecendo com Josafá, ele acaba adotando também, ou sendo cheio por algum momento de insegurança, de medo, e talvez em algum momento da sua caminhada estava também passando por um momento de temor por conta de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, ou que ele estava vendo ou vivenciando naquele momento. Observe que um rei, com todo a sua pompa, com todo o seu glamour, digamos assim, que um reinado oferece, mesmo assim ele passa em algum momento da sua vida a ter medo do que poderia vir sobre ele. Viu algumas alianças que ele havia feito sendo jogadas por terra, viu algumas parcerias que ele havia feito sendo destruídas, viu algumas guerras sendo perdidas, viu pessoas que estavam ao seu lado talvez sendo mortos por conta daquilo que estavam vindo sobre eles. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no momento em que Josafá ele vê que aqueles soldados da Síria tinham a possibilidade de vir contra ele, de tentar contra a sua vida, ele passa a temer toda aquela situação. Até então uma situação nova, até então uma situação que talvez ele não estava habituado a viver com tudo aquilo, e é normal ele sentir insegurança e talvez sentir medo naquele momento. Mas o que me chama mais a atenção não é de fato o medo que talvez tomou conta naquele momento do coração e da mente de Josafá, mas o que me chama a atenção é a atitude que ele adota, a postura que ele assume diante daquilo que estava por sobrevir a ele. O que me chama a atenção é as atitudes que ele toma diante do medo que porventura estava tentando bater à sua porta. E se você ler o texto, você vai ver que Josafá ele se coloca a buscar ao Senhor. Ele não sai desesperado, ele não sai aí consultando qualquer voz, ele não sai aí fazendo qualquer coisa, tomando atitudes precipitadas, não, pelo contrário. Josafá, ele se põe a buscar ao Senhor. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? É que além dele se colocar a buscar ao Senhor, ele também levanta, apregoa um jejum para todo o Judá. Ele levanta ali um propósito diante do Senhor, ele se coloca diante de Deus, entendendo que naquele momento e em toda e qualquer circunstância da sua vida, Deus era o único que poderia livrá-lo, Deus era o único que poderia dar uma solução para o que ele precisava, Deus era o único que tinha a resposta que ele precisava naquele momento. E diante disso eu quero te fazer duas perguntas nessa noite. A primeira, eu gostaria de te perguntar qual é o medo talvez que tem cercado a sua vida. Quais são os inimigos que tem levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família? E segundo, quais são as atitudes que você tem tomado diante das adversidades que têm vindo sobre você? Qual é a postura que você tem adotado diante dos ataques do inimigo contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família? Será que nós temos tido atitudes parecidas com a de Josafá? Ou será que as nossas atitudes têm sido de desespero ou de ansiedade ou até mesmo de medo diante de tudo que tem acontecido ao nosso redor? Pastor, aonde o Senhor quer chegar com tudo isso?
O meu intuito aqui nesta noite em compartilhar com esta palavra é que a gente consiga aprender de fato como nos portarmos diante das adversidades que vêm sobre as nossas vidas. O meu intuito é que nós venhamos aprender qual postura adotar diante das lutas, diante das perseguições, diante das provações que muitas das vezes têm batido à nossa porta. Observe que o reinado de Josafá já havia sido estabelecido e reconhecido pelo povo. As pessoas ali já entendiam e já reconheciam Josafá como rei. E se a gente observar o texto, você vai ver que o próprio Senhor confirmou isso a Josafá. Altares sendo destruídos, um reinado ali que agradava ao povo. Porém ele fez, como eu disse, coisas que também desagradaram ao Senhor. E isso nós partimos aí do princípio das alianças que ele havia feito com pessoas que Deus não estava naquele negócio. Alianças que eles havia feito que talvez naquele momento só fosse causar dor e sofrimento para ele. E aqui eu quero dizer algo para você também nessa noite, meu querido. Cuidado com aquilo, ou cuidado com as alianças que nós temos feito ao decorrer da nossa caminhada. Cuidado com quem você convida para andar ao seu lado. Cuidado com quem você tem andado ao lado. Cuidado com as posturas que você tem adotado diante do Senhor em momentos de crise, em momentos de lutas, em momentos de adversidades. Quando acontecer, talvez, de nos encontrarmos em situações difíceis, que com certeza nós iremos nos encontrar, pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de estarmos na presença do Senhor, isso não nos isenta de enfrentar lutas e adversidades. Mas quando acontecer de nos encontrarmos em situações adversas, em situações difíceis, talvez como aquela que Josafá estava enfrentando, quando acontecer dos inimigos estarem se levantando contra nós, tentando nos cercar para tomar as nossas vidas, e quando acontecer do medo talvez tentar entrar no nosso coração, tentar vir sobre nós, tentar achar lugar dentro da nossa mente, quando acontecer de talvez nos sentirmos oprimidos pelas batalhas, nos sentirmos pressionados, estressados, talvez diante da situação que tem vindo à nossa volta, quando tudo isso acontecer, o segredo está em nós confiarmos no Senhor. O segredo está em nós adorarmos ao Senhor. O segredo está em nós nos prostrarmos diante do Senhor, nos entregarmos de fato diante do Senhor e clamar ao Senhor por uma solução, por uma resposta, e esperar a resposta de fato que vem do Senhor. Muitas das vezes nós nos perguntamos, talvez você já tenha feito uma dessas perguntas aí para você mesmo: será que Deus está me castigando por conta dessa situação? Será que isso que está vindo comigo, está acontecendo comigo, é por conta de algo que eu já fiz, ou por conta de alguma situação que ficou mal resolvida? O que será que vai acontecer comigo? Qual é o fim, será, que nós teremos depois de tudo isso? E aqui eu consigo aprender, irmãos, muito com essas situações. Aqui eu consigo aprender muito com a história de Josafá. Pelo que Josafá fez, pela atitude que ele tomou diante do Senhor. Eu acredito que ele pode também se tornar ou assumir por algum momento uma postura de um referencial para mim e para você, nesse momento de luta e de crise que nós estamos enfrentando. E talvez a postura que ele adotou vai nos ajudar a lidar melhor com as dificuldades que a vida tem nos colocado. Às vezes a gente se desespera, às vezes a gente vai buscar recursos em todo e qualquer lugar e deixa Deus sempre em último plano. Consultamos Deus sempre por último, quando na verdade o que o Senhor quer é que nós procuremos a Ele em primeiro lugar.
em que nós nos prostremos diante do Senhor antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, antes de qualquer atitude que nós formos tomar. A atitude de Josafá, ela vem falar muito comigo nesta noite, porque Josafá, ele se prostrou com o rosto em terra. Quando ele soube dos rumores, quando ele soube do que poderia talvez vir sobre ele, Josafá, ele se prostra com o rosto em terra, e ele conclama, meu amado, toda Judá, todos os moradores de Jerusalém, para que também adote uma postura de reverência diante do Senhor, para que também se prostrem diante do Senhor em adoração. O segredo está em nós adorarmos ao Senhor. Se você ler o verso de número 19, você vai ver que os levitas, eles foram colocados, foram dispostos ali à frente para que eles pudessem adorar ao Senhor em alta voz. Foram diante do exército e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei qual é o exército que tem se levantado contra a sua vida. Eu não sei qual é a multidão de problemas que talvez tenha tentado colocar você abaixo. Eu não sei o que de fato tem ameaçado talvez a sua vida física ou até mesmo a sua vida espiritual, mas deixa eu dizer algo para você. Você foi chamado para adorar ao Senhor, você foi escolhido para o louvor da glória do nome do Senhor. Se coloque de pé diante dessa situação, louve ao Senhor em alta voz e diga ao Senhor: a misericórdia dele durará para sempre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluias, aleluias. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor, meu querido, é a causa de nós estarmos aqui ainda nesta noite. É a causa de nós estarmos aqui, aí na sua casa onde você está. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos de pé, que nós nos levantamos hoje pela manhã. É pela misericórdia de Deus que nós caminhamos, que nós trabalhamos, que nós resolvemos tantas coisas durante este dia. Então renda graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Diante de uma adversidade tão grande como a que Josafá enfrentou, ou talvez como essa que nós estamos enfrentando, eu aprendo e eu observo algo que ele fez ou que ele adotou, que na verdade ele procurou orar ao Senhor, procurou falar com o Senhor. Ele poderia muito bem ter murmurado, ele poderia muito bem ter procurado um culpado para tudo aquilo que estava acontecendo, ou poderia vir a acontecer com ele, mas não, ele resolveu o Senhor, ele decidiu adorar ao Senhor. Josafá poderia muito bem ter imaginado que aquilo seria um castigo da parte de Deus sobre a vida dele, sobre o seu povo, mas não, ele resolveu adorar ao Senhor. E sabe o que mais me chama a atenção, querido? É que ele não fugiu do problema. Ele não escondeu, procurou se esconder daquilo que estava acontecendo. Ele não, em maneira nenhuma, pediu a Deus para que ele pudesse ficar quietinho no canto dele, sem que nada pudesse acontecer. Não, ele foi orar ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor. Muitas das vezes eu e você, quando nós estamos enfrentando lutas e adversidades, nós talvez pegamos o nosso banquinho, sentamos no nosso canto e ficamos ali, não queremos saber de orar, não queremos saber de buscar o Senhor, não queremos saber de adorar o nome de Cristo, não vamos à igreja, não frequentamos céus, não participamos dos trabalhos, e nós nos achamos no direito de ficar lá, e as outras pessoas, elas precisam nos respeitar, porque nós estamos passando por lutas e adversidades, quando na verdade o que o Senhor quer é que nós nos coloquemos de pé, nos coloquemos de frente dos problemas,
mesmo sem saber o que nós iremos fazer, mesmo sem imaginar qual atitude tomar, mas que nós possamos ali soltar a nossa voz em adoração ao nome do Senhor, porque quando nós adoramos, querido, quando nós chamamos a atenção do Senhor, Deus ele vai agindo no nosso meio, Deus ele vai na nossa frente, pelejando as nossas batalhas, Deus ele toma para si as nossas guerras, e é Ele quem guerreia por mim e por você. Josafá se prostrou em terra e adorou a Deus. Eu imagino ele entoando louvores ao Deus de Israel. Eu imagino ele cantando ao Senhor, ele rendendo graças ao nome do Senhor. Josafá se prostra diante de Deus. E quando a gente se prostra, irmãos, a gente está com a nossa postura, com a nossa atitude, a gente está dizendo que o Senhor ele reina sobre nós. Quando eu me rendo ao Senhor, eu estou dizendo que tudo que eu tenho é do Senhor, que tudo que eu faço é para o Senhor, que a nossa confiança, que a nossa segurança está no Senhor. E sabe qual foi o resultado, meu querido? Da atitude de Josafá diante dos problemas. Lá no verso 22, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai ver o resultado de alguém que se prostra diante do Senhor em meio às lutas, em meio às provações, em meio às adversidades. Verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, seja qual for o problema que você está vivendo, use, querido, essa arma poderosa que já está nas suas mãos. Use essa arma poderosa que o Senhor já entregou a você, que é a arma do louvor e da adoração. Se renda diante do Senhor, adore ao Senhor em toda e qualquer situação. Muitas fortalezas, muitas cadeias, elas são destruídas por meio do louvor, por meio da adoração. Muitos grilhões são abertos, muitos são alcançados pelo poder da adoração, pelo poder do louvor ao Senhor. Se entregue verdadeiramente, sem reservas, ao Deus Todo-Poderoso. Se entregue por inteiro ao Senhor, se lance sobre Ele, coloque nas mãos do Senhor o seu medo, entregue nas mãos do Senhor a sua ansiedade, entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que tem causado ainda dor e sofrimento sobre a sua vida, mas entregue e confie no Senhor em todo o tempo, renda louvores e ação de graças ao nome de Jesus. Passou, mas está difícil, cante louvores. Eu não sei mais o que fazer, se prostre diante do Senhor, adore a Ele, renda louvores e ações de graças ao seu nome. Eu quero convidar você ainda essa semana, se possível, experimente se apresentar diante de Deus como você nunca se apresentou. Aí na sua intimidade com o Senhor, chore, adore o Senhor. Tire um tempo, um momento do seu dia para você se prostrar diante de Deus, renda louvores ao nome do Senhor. Pastor, as coisas estão difíceis aí fora, a situação não está fácil, eu sei, meu querido, mas não é através do desespero que nós vamos vencer, não é através da ansiedade que nós vamos vencer, é através da confiança no Senhor. Então, se você não sabe o que fazer, e se você não tem o que fazer, em muitas situações nós não temos de fato o que fazer, nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos fazer, dobrar os nossos joelhos, colocar a nossa boca no pó, orar ao Senhor, adorar ao nome de Jesus, clamar ao Senhor, porque Ele sim
sabe o que Ele vai fazer, e Ele sabe exatamente o momento de fazer com que os milagres aconteçam na minha vida e na sua vida. Coloque o seu radinho ligado aí, talvez, e no seu celular, coloque um louvor para tocar, dobre os seus joelhos, se prostre diante de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus fluir, deixe a glória de Deus invadir o seu quarto, deixe a presença do Espírito Santo te visitar, porque Ele vai trazer a confiança que você talvez precisa, Ele vai trazer o refrigério para a sua alma, Ele vai trazer a paz que nós precisamos em momentos de lutas e de adversidades. Oh, meu Senhor, faça como Josafá, meu querido. Quando os rumores de que os exércitos do inimigo estão vindo para poder nos atacar, se prostre diante do Senhor e adore ao Senhor. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação nessa noite.